Olá, bem-vindo ao Café com Maná. Tenha um dia abençoado aí na sua vida. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante que se refere a educar, né? A palavra diz que nós devemos educar os nossos filhos nos caminhos e na disciplina do Senhor, né? Educamos a igreja, as pessoas, os discípulos na justiça, né? E é interessante que a palavra educar, ela vem do latim, que quer dizer ex ducere. Ex seria para fora, né? E ducere, né? Que seria esse tirar para fora. Então, o sentido da palavra educar, ele quer dizer o quê? Tirar a pessoa de dentro dela mesma. Mostrar à pessoa que existe um mundo do lado de fora e não só dentro dela, né? Isso é dar educação, é tirar de dentro da pessoa. O contrário disso seria uma palavra que nós vamos criar aqui hoje, que seria inducar. A opção de educar ou inducar. Inducar seria jogar a pessoa mais para dentro dela. Às vezes nós parecemos mais inducados do que educados. Às vezes a nossa estrutura familiar é mais inducadora do que educadora. A estrutura das nossas escolas no início, a primeira série, elas são mais inducadoras do que educadoras, né? É interessante ver assim algumas palavras de Salomão, que a Bíblia apresenta como um dos homens, na sua época, o mais sábio de todos, né? E talvez tenha sido o mais sábio de todos os tempos, fora o próprio Senhor Jesus, né? Em Provérbios 18:1 ele diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Olha que texto interessante. Educar é um caminho do solitário, porque ele nos joga para dentro. A gente para de ver o mundo, começamos a nos interiorizar, olhar sempre para dentro. É uma educação voltada para se jogar para dentro. Nos tornamos solitários, isolados, né? E Salomão tinha essa visão e ele apresenta isso daqui, né? O solitário busca o próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não há educação, não há crescimento, não há aprendizagem, não há conhecimento, né? No educar. Uma coisa muito interessante é que o crescimento da sabedoria, do conhecimento, da educação, ele envolve o quê? Não apenas ter tantas respostas, é muito mais do que isso, é ter mais perguntas. Cada descoberta nova consolida-se um conhecimento, mas apresenta-se muito mais novas perguntas. Isto é crescer em conhecimento, crescer em sabedoria. Se nós ficamos só preocupados em dar a informação, expor nossas opiniões, falar o que a gente pensa, né? E não em ouvir, não em ter mais perguntas do que respostas, isso é um problema enorme para nós. Por quê? Porque a ausência de perguntas, ela encerra o conhecimento, paralisa. Você fica estagnado. Se você só tem respostas, se tem muitas respostas, às vezes os líderes cristãos têm essa tendência, eu tenho resposta pronta para tudo. É uma situação, não, isso tem que fazer isso, é outra situação, isso tem que fazer aquilo. A gente parece ter um livro, um manual que tem todas as respostas, né? Mas as respostas não são tão simples. E nem todas as respostas que a gente dá realmente resolvem os problemas. E o crescimento em sabedoria ele é contínuo. Mas o começo, o princípio do saber está em não se sentir sábio, está em não se sentir sabedor, conhecedor de todas as coisas, né? Se eu me sinto tolo, se eu, como diz Sócrates, tudo que sei é que nada sei, né? Aí eu estou pronto para aprender, estou pronto para crescer. Se eu não paro de fazer perguntas, se eu fico só dando respostas, né? Se eu dou muitas respostas e não tenho perguntas, minha sabedoria fica estagnada, não cresce. Mas se eu tenho muitas perguntas a fazer, a minha sabedoria continua crescendo, o meu conhecimento, o meu entendimento de todas as coisas, né? Salomão também disse assim: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Olha que interessante a sabedoria de Salomão
como ele está falando, tudo que ele está falando aqui é o que nós estamos chamando de inducar, né? Ele não tem prazer no entendimento, mas sim expor o que ele pensa. Não, o que eu penso é isso. Entra numa discussão, ele já fica pensando o que ele vai falar, ele não está concentrado em absorver, em aprender, em entender, em conhecer mais, né? Ele está preocupado no que vai falar. E às vezes um conflito conjugal, ele é cercado desse tipo de situação. Um conflito familiar, um conflito profissional, um problema entre o chefe, subordinado e vice-versa, muitas vezes ele está cercado exatamente disso. Cada um quer já preparar o que vai falar depois e nem presta atenção no que o outro está falando. Não há crescimento, não há aprendizagem, né? A sabedoria está estagnada, ela encerrou o conhecimento naquele nível que estava e dali não passa, né? Essa atitude da inducação, ele é o princípio da ignorância. Mesmo Salomão, em Provérbios 18:13, diz assim: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Isso é outra coisa da inducação, né? A inducação, veja, quando os filhos entram naquela fase, a criança, de pergunta, e os pais ficam respondendo, e às vezes o filho gosta daquela pergunta: por que não? Eu quero fazer isso. Não, não pode, não vai fazer. Por que não? Não, por causa disso. Por que não? Ele não para de perguntar por que não. E os pais rapidamente caem na inducação. É porque eu disse que não vai fazer e pronto, assunto encerrado, né? A professora, às vezes, educando as crianças, um grupo grande, uma bagunça na sala, ela fala, né? Preste atenção, senta aí, fica quieto, você não faz isso, né? É um autoritarismo natural e às vezes até relativamente necessário dentro da nossa cultura educadora, não educadora. Então, nesse comportamento, você vai estimulando a criança, elas se tornam crianças inducadas e não educadas. Crianças interiorizadas, que depois entram na adolescência, têm uma tendência maior ao isolamento, tem uma tendência maior a dizer: eu sei tudo, eu sei. Tudo que você fala com o adolescente, ele sabe. Estou cansado de saber, eu sei, né? E na realidade ele não sabe nada. O educador, ele sabe tudo. Quem sabe tudo, travou a sua inteligência, travou o seu desenvolvimento, travou o seu crescimento no saber, no conhecer, né? Então, a própria educação que a gente tem em casa, né? E na escola, nessas fases iniciais, ela é muito educadora e nos torna, veja, a educação, ela bloqueia a criatividade. A educação, ela limita o raciocínio da pessoa, porque ele trava, ele paralisa. Eu já sei, isso aqui eu não preciso saber, né? Eu já estou sabendo, né? A pessoa nem escuta até o final, como disse Salomão, ele responde antes de ouvir. A pergunta nem foi consolidada, a colocação da outra pessoa nem foi tão clara, não chegou ao ponto final e ele já está falando, já está respondendo, cortando o outro, né? Isso é o inducado, né? Que nós precisamos ser libertos desse tipo de postura que Salomão tanto critica e diz: nós paramos e não crescemos, né? Dentro dessa postura. Ela ensina o isolamento, ela cerceia o potencial da pessoa. Aquilo que o jovem, o homem, a mulher de Deus teriam de potencial para se desenvolver, crescer, explorar mais, fica muito limitado, muito cerceado. Por quê? Porque aprendeu a educação e não a educação. Lembra, a educação, ela nos leva para fora, nos faz olhar para fora, entender que o mundo não está só dentro de nós. A educação nos joga para dentro, nós vemos o mundo todo ao nosso redor, né? Perdemos a visão, perdemos a visão panorâmica da vida, a visão panorâmica do mundo e das coisas. A educação é extremamente perigosa, né? Vamos fazer o que com esta informação? Veja, quem sabe enxergando um pouquinho melhor, né, esta situação, possamos levar a sério também o que Salomão disse e é muito forte na Bíblia: não seja sábio aos próprios olhos. Não sei nada, preciso saber, preciso conhecer, preciso crescer. Faça mais perguntas, tenha menos respostas prontas. Busque a sabedoria, ouça mais, dê mais ouvidos às pessoas. Não responda perguntas
antes de serem totalmente formuladas. Não entre com o seu raciocínio antes de entender exatamente e aprender o que o outro está falando. Absorva, receba, cresça em sabedoria. Deus vai te dar sabedoria para o coração humilde que quer ouvir, quer crescer, quer aprender. Vamos usar isso nos nossos lares, no nosso trabalho, no nosso relacionamento com clientes. Cresça, se desenvolva, Deus vai te abençoar. Tenha um dia abençoado. Se o Café com Maná tem sido bom para a sua vida, dê um like, se inscreva no nosso canal, visite e curta a nossa página no Facebook e você é nosso convidado especial aqui na Igreja de Nova Vida em Alphaville e também na nossa Igreja de Nova Vida no Alto de Congonhas, conforme esses endereços aqui.